Fala galera, bom dia, bom dia! Hoje é dia 16 de julho, nós estamos aí uns 10 graus, 9 graus, dia 16 de julho com a turma 222. Sejam bem-vindos, estamos aí com um número de 10 alunos em aula hoje. Espero que vocês estejam bem, a gente vai levando aqui e continuamos com os nossos estudos, né? A gente que está vendo as transformações de independência na América, né? Então a gente viu nesses últimos capítulos aí que as ideias iluministas, né? Que todo o processo de revolução inglesa, revolução francesa, isso tudo levou às transformações na América Latina e na América no geral, né? Nós vimos a independência dos Estados Unidos, as independências latino-americanas, né? A independência dos países de matriz espanhola, que tinham como metrópole a Espanha, aproveitando a crise do antigo regime e se tornando independentes, né? Vimos aí a atuação de San Martín e de Simão Bolívar na independência latino-americana, como foram importantes, né, para tornar esses países independentes. Vimos também a tentativa de Simão Bolívar de fazer ali um Congresso do Panamá, a República Bolivariana, né? Um movimento que tinha a intenção de constituir um bloco, né, de países latino-americanos que ficassem livres, né, das interferências ou americana ou inglesa, e a gente tem que saber que essas interferências são interferências econômico-políticas, né? Então, nós vamos ter atuação dos Estados Unidos na América, principalmente a América Central, com a política americana de América para os americanos, né? E a Inglaterra incentivando as independências latino-americanas também para tomar proveito, para vender os seus produtos industrializados. Então a gente entende isso, esse modelo. E aí o Brasil, como é que está inserido nesse momento histórico, né? Como é que o Brasil será que aqui as coisas acontecem pacificamente, né? Ou será que nós vamos ficar passivos olhando para todas essas transformações aqui no Brasil e não vai acontecer nada aqui no Brasil? Então, o capítulo que a gente traz hoje para discutir isso é o capítulo número 17. É um capítulo 17 de vocês. A gente vai ter ali quais são as inconformidades, né? A primeira coisa que aparece ali, então, é o processo de independência do Brasil e quais são as características, digamos assim, de insatisfação que ocorrem na colônia. A gente vai ver isso, eu vou trazer para vocês aqui alguns slides onde a gente vai discutir este processo de insatisfação. Eu trago para vocês também, está chegando mais gente aqui, né? Agora já está com um número maior aí, já estamos com 12 pessoas em sala de aula, né? Eu trago para vocês também a primeira imagem que nós temos aqui no capítulo de vocês, é essa aqui, ó. Então, essa imagem aqui não é a imagem tradicional, ó. A imagem tradicional é o quadro pintado pelo Pedro Osório, se não me engano, é Pedro Américo, que é a imagem onde tem, né, a tradicional imagem do quadro que está lá em Petrópolis, né? A imagem que tem o Dom Pedro, né, em cima do cavalo, e junto a ele está todo o séquito militar, né? Está ali o exército real em volta dele, né, com as suas baionetas todas hasteadas aí, e ele gritando lá independência ou morte, né? Então, esse quadro que nós temos aí no início do capítulo de vocês é um quadro francês, né, pintado, né, por François-René Moreau, um quadro pintado em 1844, né, que, de certa maneira, fala uma coisa diferente. E a gente vai ver que diferença é essa, né? Aqui a gente vê um monte de gente, né, tipo crianças correndo, né, populares, né, pessoas, né, que não são do exército, são, digamos assim, representantes do povo brasileiro, né? Estão ali felizes, erguendo os braços, né? Saudando o imperador, né? Que havia feito a independência do Brasil. Vamos tentar entender esse processo de independência do Brasil, né? Qual é o peso da participação
qual é o peso da participação das pessoas, né, dos populares nesse processo de independência do Brasil. Mas antes de começar a falar na independência do Brasil, especificamente, né, antes de começar a falar sobre o capítulo 17, eu queria retomar algumas coisas com você sobre o capítulo que nós vimos recentemente, né, que é o capítulo 16, sobre as independências latino-americanas. Retomar em que aspecto? Né? Eu queria que vocês me dissessem ali o que vocês acharam de mais relevante neste capítulo que a gente acabou de ver. Hein, pessoal? Eu fiz uma pergunta. O que vocês acharam de mais relevante nesse capítulo que a gente acabou de ver? Agora a gente já está com 15 alunos em sala de aula. Estamos aí com o Eduardo Fagundes, Lucas Schmidt, Rafaela, a Iana, o Gustavo Munhoz, o Lucas, o Tiago, o Lucas Melo, o Henrique, o Gabriel, Rafael, Marcelo chegou aí, ó, o Pedro, a Lívia e o Adrian. Eu não sei se tem mais alguém aqui que não aparece para mim. Hein, pessoal? O que vocês acharam de mais relevante, mais importante que a gente viu no último capítulo? Senhor, eu acho que é a independência que eles têm da metrópole. A independência em relação à metrópole, né? A independência latino-americana, né? É isso? Isso. Certo. Mas, Eduardo, olha só, essa independência, ela tem uma... Quem é que faz essa independência, basicamente? Na maioria dos países latino-americanos. Porque, querendo ou não, a gente tem que descobrir o seguinte, que em todo país, existe um cenário, né, que compõe as populações. Vocês estão estudando sociologia com José Mário, correto? Sim. Sim. O José Mário deve falar sobre as sociedades. Obviamente, ele fala sobre as sociedades, né? O que compõe uma sociedade, quais são os setores que compõem essa sociedade. Então, nós temos camadas sociais. A gente vê isso historicamente, né? Que nós temos diferentes camadas sociais. Essas diferentes camadas sociais, elas são organizadas ou por poder econômico, né, ou por um poder religioso, né, um poder mágico, né, um poder de força. E elas são organizadas aqueles que mandam e aqueles que obedecem. A gente sabe muito bem disso, né? A gente vive numa sociedade assim, né? Então, eu queria perguntar a vocês, pessoal, quem é que toma as rédeas, quem toma a frente, quem coordena, quem leva adiante os processos de independência nos países latino-americanos? O povo, os cidadãos. O povo? A elite, senhor. Ah, elite. E aí, quem mais? Quem mais? Quem mais quer se manifestar? Nós já temos aí, ó, o Eduardo dizendo que é o povo e o Marcelo. Foi isso, Marcelo? Foi tu que falou? Fui eu, senhor, fui eu. Certo. E o Marcelo dizendo que foram as elites. Alguém lembra do nome dado na América Espanhola para o povo e para a elite? Qual era o nome dado? A elite era crioulo, não era? A elite era crioula, muito O povo bem. eu não me lembro. O povo eram mestiços?
Isso, nós tínhamos os mestiços, né? Os mestiços seriam uma classe média. Os mestiços seriam uma classe média. O povo, na verdade, o povão mesmo, era dividido em duas. Ou eram índios, ou eram negros. Ou índios, ou negros. São 58% da população, né, latino-americana. Ou eram índios, ou eram negros. Depois nós tínhamos uma camada média chamada de mestiços, e nós tínhamos os crioulos como uma elite local. E a elite europeia que era 1% apenas, que estava na América Latina, se chamava chapetones. Tá? Então, o Eduardo diz que quem faz a revolução de independência são o povo, que seria, então, o Eduardo, os índios ou os negros, e o Marcelo diz que foram os crioulos, que é a elite. Quem mais gostaria de contribuir aí? Quem apoia o Eduardo? Quem apoia Marcelo? Ou tem outra elite faz o golpe? E outra elite não, tem outra tem outro segmento social que faz a independência. Vamos lá, pessoal. Tem um país na América Latina, no Caribe principalmente, né, que vai fazer a sua independência com o povo. Viu, Eduardo? Tem um país só que vai fazer independência com o povo, que é O Haiti? o Haiti. Muito bem, o Haiti. Foi o Thiago que falou, Thiago? Sim. Perfeito. Então, o Haiti faz a independência justamente a primeira independência na história da humanidade, né? Que é feita com cativos, com escravos. Os escravos tomam o poder. Até passei um videozinho lá no final da aula passada, né? Um trailer de um filme de 1968 chamado Queimada, que conta a história dessa independência haitiana. Agora, as demais independências na América Latina inteira é feita pela elite. E o Brasil? A elite crioula faz a independência na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Colômbia, na Venezuela, no Panamá, no México. Essa elite crioula, depois que fez a independência, ela tem brigas internas para saber quem é que fica no poder. Essas brigas internas são brigas entre os caras que são chamados de caudilhos. E aqui na América Latina, nós temos uma exceção. Por quê? Porque todas as independências vão formar repúblicas. E aí no Brasil, vai ser uma república? Vai ser uma monarquia. Vai ser uma monarquia. Então, o Brasil é o único país da América inteira, e eu falo da América do Norte, da América Central, da América do Sul, é o único país da América inteira que vai ser uma monarquia. E o México? O México? O México Não não era vai um ser monarquia. império? Hã? Ele não era um império? Não. O México vai ser uma Ele república. sempre foi uma república. Ele não foi ele era colônia de Espanha. Ele vai se tornar uma república. Ele, antes disso, ele era asteca. Aí sim, ele é o Império Azteca, civilização azteca. Mas ele não vai ser um Bom. império. Ele não vai ser um império. Tá? O único país a ter um rei na América inteira vai ser o Brasil. Tá? E este rei, ele tem que ter apoio. Apoio de quem? Quem é que apoia esse rei? A gente vai ver que existe um movimento, e aliás, eu deixei para vocês lá na Iônica, eu deixei para vocês e vou apresentar aqui também
uns trechinhos, tá? Talvez na próxima aula, que a gente vai fazer segunda-feira, uns trechos de um filme que eu deixei à disposição de vocês. Na verdade, é um documentário que eu deixei para vocês lá na Iônica, do Canal Brasil. Nesse documentário, fala sobre a história da independência do Brasil, né? Então, tem 3 historiadores ali, o José Murilo de Carvalho, né, e outros historiadores, que vão falar sobre a participação popular no processo de independência do Brasil. É bem interessante, né? Quem tiver tempo, assista. Né? É interessante porque vocês poderem entender como é que foi esse processo, né, de independência no Brasil. E eu agora, então, eu vou pedir licença para vocês para começar a apresentar para vocês aqui, né, a nossa aula didática aqui, né, desse processo. Nós vamos ter, obviamente, pessoal, várias revoltas ocorrendo dentro do Brasil. Essas revoltas estão divididas em 2 estilos de revoltas. Uma são revoltas, elas são todas impulsionadas por ideias, né, ou de insatisfação pela administração imperial, ou por ideias iluministas. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Por isso que elas vão ser divididas em 2 partes. Uma, aqui, ó, revoltas nativistas, tá? E a outra são revoltas aqui, ó, emancipacionistas, tá? Então, vamos lá. As revoltas nativistas, elas são revoltas que não têm proposta de independência no Brasil. Todas elas ocorrem no Brasil, revoltas nativistas e emancipacionistas. Aliás, nativista quer dizer o quê? Que ela pertence, ela é pontual, ela é nativa, ela é de algum lugar, ela representa as divergências locais. Ela não é uma revolta que visa uma mudança de estrutura no sistema político ou no país, né? Ela é uma revolta que vão ser características localistas, né? Ela é contrária a alguns aspectos, né, pontuais da colônia. Ela não é contrária, ela não quer uma independência local, ela não quer um desligar, né, da metrópole. Entenderam isso? Então, vejam lá. As revoltas nativistas, elas ocorrem entre o século XVII e início do século XVIII. Elas não têm, então, propostas de independência. Elas são revoltas elitistas. Basicamente, pessoal, é por cobrança, né, de impostos que essas revoltas ocorrem, né? Então, eles são contra o pagamento de tanto imposto assim para o Estado. Lembrem que nós, no Brasil, nesse momento histórico, a gente está em pleno processo de exploração do ouro, e da prata e da pedra preciosa. E o ouro, ou a prata, ou a pedra preciosa, ele uma hora acaba, né, gurizada? Ele é extraído da natureza, né? Então vai chegar um momento em que essas minas, elas vão se esgotar, né? Vai haver um esgotamento da extração desses minerais. E esse esgotamento da extração dos minerais, para os portugueses, vai soar como que, olha, eles estão tirando o ouro e eles estão escondendo o ouro, eles não estão querendo pagar os impostos. Então, o que os portugueses vão fazer? Os portugueses vão aumentar os impostos sobre a extração do ouro, né? Então, o imposto é uma ferramenta. Imposto, olha o nome, né? Imposto. Imposto é algo que é obrigatório, né? É imposto a nós pagar, né? A gente tem que pagar porque a gente é imposto a pagar. Entenderam a lógica da palavra, né? A palavra quer dizer o seguinte, ó, tu tem que pagar. É imposto a ti o pagamento. Então, ninguém gosta de pagar imposto, pessoal. Mas o imposto é importante para a manutenção do Estado. Entenderam o que eu quero dizer? O problema é que, hoje, por exemplo, né, se paga imposto hoje? Porra, se paga muito imposto no Brasil. Se paga muito imposto no Brasil. Imposto sobre tudo. E a gente tem um imposto aqui no Brasil que é o imposto mais sacana que tem no planeta Terra, que é o imposto sobre consumo.
Então, eu compro água, eu vou ter que pagar imposto. Agora foi aprovada uma lei da exploração da água por empresas privadas. Esse é o fim do mundo. Nós somos o país que mais tem água potável no planeta Terra e nós vamos ter que pagar imposto sobre a água. Ficou? Então tá, ó. A gente paga imposto sobre o arroz, sobre o feijão. Até sobre o sol, os caras estavam querendo cobrar imposto. É um absurdo. Então é o seguinte, hoje é um dia que não se pagaria imposto, né? Porque hoje não tem sol. Então é o seguinte, ó. Todos os impostos que nós pagamos hoje vão para o Estado. E o Estado pega esse dinheiro todo de imposto e faz o quê? Nos devolve em segurança, nos devolve em saúde, nos devolve em iluminação pública, em recolhimento do lixo, nos devolve em limpeza urbana, nos devolve em capina, né? Em capina, em organização, em pintura de praças, em quadras poliesportivas em praças, iluminação nas praças, educação, nas escolas públicas, né? Nos devolve em, enfim, tudo que o Estado deveria ter como manutenção para o bem-estar social. Vocês concordam? Entenderam isso, pessoal? Por que serve o imposto? Entendi. Tem alguém aí? Entendi. Beleza, então, estão me ouvindo? Então, tá muito silêncio aí, tá? Olha só. Então, o imposto serve para isso, beleza? Agora, lá, naquele momento histórico, olha o mouse. Aqui, ó, entre o século XVII e XVIII, o imposto ia para Portugal, meu velho. O imposto ia para Portugal. Era a quinta parte da exploração do ouro. Ia tudo para fora do Brasil. Não ficava nada no país. E claro, minha gente, se a gente não vê o imposto, se a gente não vê as melhorias, a gente vai ficar como? A gente vai ficar passivo, olhando assim, estão levando o nosso dinheiro, que coisa boa. É claro que não. Então as revoltas nativistas eram revoltas de grandes proprietários rurais, eram revoltas de grandes exploradores de ouro que ficavam extremamente indignados com o dinheiro que eles pagavam de imposto. Porque o escravo paga imposto, gente? Nessa época, escravo paga imposto? O que vocês acham? Não, ele é a propriedade das pessoas, né? Justamente, ele é propriedade. Pelo contrário, quem paga o imposto é o dono do escravo. Então, nós temos aí, por isso, nós temos, então, por questões econômicas, a indignação dos grandes, dos mais ricos no Brasil, da elite local de várias localidades. Então, vamos lá. A primeira revolta que eu chamo a vocês aqui, ó, que eu queria que vocês, então, anotassem, é a revolta dos Beckman. Ela ocorre onde? No Maranhão, em 1684. Ó, lá no finalzinho do século XVII e início já do século XVIII. Tá? Essa revolta ela tem atritos diretos para escravizar índios. Por que escravizar índios? Ora, porque eu estou falando do Maranhão, velho. O Maranhão é muito longe, cara. O Maranhão é longe pra caramba. Da onde? Da onde chegam, da Bahia, por exemplo, onde chegam a maior parte dos africanos que são trazidos para cá de maneira escrava. Tá? Então, é muito caro comprar um escravo africano. É muito caro comprar um escravo que vem da África, lá no Maranhão. Então, o que as elites maranhenses falam? Bom, vamos escravizar os índios. Tem índio pra caramba aqui. Lembrem que essa lógica da escravidão era uma lógica colonial, era uma lógica mundial. A escravidão ela é algo que no Brasil vai funcionar plenamente até 1850, o tráfico de escravos. Então, quer dizer, final
do século XVII, início do XVIII, a gente está em pleno processo de escravidão. Estão vindo para cá milhares e milhares e milhares de vidas africanas que estão sendo escravizadas. Então, vamos ver que o atrito entre os grandes latifundiários é com os jesuítas. Porque os jesuítas defendiam, olha o que eu vou dizer, os jesuítas defendiam a escravidão do negro. Os jesuítas, a Igreja Católica Apostólica Romana, defendia a escravidão africana e defendia de que maneira? A gente já falou sobre isso aqui, né? Vou falar de novo, né? Existe uma passagem do Gênesis, uma passagem da história de a maldição de Cã, né? A maldição de Cã, o que foi a maldição de Cã? Então a maldição de Cã foi mais ou menos assim, era um filho, né? Cã era filho de quem? Era filho de Noé. Então foi depois do incidente das cheias, né? Noé começou a se dedicar à agricultura, né? Noé começou a plantar uva e fazia vinhos. Um certo dia Noé, isso está no Gênesis, tá? Eu não estou inventando isso, tá? Um dia Noé, então, encheu os canecos de vinho e dormiu nu. Ficou nu, estava muito quente e acabou dormindo nu. E o que Cã, o filho de Noé, fez? Chamou todo mundo para ver aquela cena patética de Noé dormindo pelado. Noé, ao acordar, ele vai, então, jogar uma praga para Cã, né? E vai dizer que o seu filho, né, os seus filhos, né, vão ser cativos, vão ser escravos, e as gerações seguintes deles serão escravas para sempre na humanidade. E essa maldição, então o filho de Cã, que é Canaã, vai migrar e vai ser escravo onde? Na África. E, obviamente, nós vamos ter, então, um jesuíta muito famoso. Deixa eu até ver aqui o nome dele. O nome desse jesuíta. Ah, meu Deus, como é que é o nome do rapaz? Escravidão na América. O jesuíta italiano Jorge Benci. O jesuíta italiano Jorge Benci vai dizer o seguinte: o pecado foi o que abriu as portas para onde entrou no cativeiro. Os escravos africanos seriam, portanto, herdeiros da maldição de Cã. É a mesma geração de pretos que nos servem. E, aprovando Deus essa maldição, foi condenada à escravidão e ao cativeiro. Ou seja, galera, escravizar era muito importante. Escravizar africanos. E os índios? Bom, os índios têm alma. Os jesuítas diziam que índios teriam alma e por isso não poderiam ser escravizados. Eles eram, então, pessoas livres. E aí, queridos, Portugal cria uma companhia de comércio no Maranhão para levar escravos africanos e fornecer esses escravos com um monopólio só de Portugal, que Portugal vendesse esses escravos para os proprietários locais. As elites locais, então, reclamavam dos preços e da qualidade desses escravos que chegavam lá e queriam escravizar, então, os índios. O que aconteceu? O Manuel e o Tomás, que eram os irmãos Beckman, eles são enforcados, né, são mortos, e os jesuítas retornam ao Maranhão e continuam a sua pregação, né, e aos índios, e a Companhia de Comércio continua a vender escravos africanos para aquela região, certo? Outra revolta nativista, a revolta dos Emboabas. O que foi a revolta dos Emboabas? Eram bandeirantes paulistas contra forasteiros. Então, os bandeirantes paulistas, quando chegaram na região das Minas Gerais, começaram a, obviamente,
explorar o ouro daquela região. E aí chegaram os forasteiros, chamados emboabas. E aí o que os emboabas faziam? Eles começaram a ocupar de maneira desordenada aquela região. Houve, então, um grande massacre de paulistas, né? Os forasteiros mataram esses paulistas ali, que era o chamado massacre de Capão da Traição. E São Paulo, então, se separa de Minas Gerais e os paulistas, então, resolvem buscar ouro e prata em outras regiões. Foi aí, então, que nós tivemos o aumento das fronteiras, né, brasileiras para o estado de Goiás, a região de Goiânia, Goiás ali, né, Tocantins, e a região de Mato Grosso, que é a região que hoje comporta Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tá? Então, essa saída dos paulistas aí, porque perderam a batalha dos emboabas, a batalha de Capão da Traição, fez com que São Paulo explorasse então mais outros estados, outros rincões aí do sertão brasileiro. Deu para entender isso aí, pessoal? Sim. Beleza. Então, essa é a segunda revolta colonial nativista, revolta então de Emboabas. A terceira está aqui, ó, é a revolta, a Guerra dos Mascates. O que é mascate? Puxa uma seta para o lado e escreve. Mascate é comerciante. Então, nós temos duas cidades importantes lá em Pernambuco. Vimos isso já lá no início da nossa jornada, né? Pernambuco foi sempre muito importante por causa do açúcar, né? Da produção de cana. Principalmente no tempo em que os holandeses invadiram Pernambuco, invadiram aquela região do Nordeste. E a cidade de Olinda era uma cidade de grandes latifundiários, grandes plantadores de cana, né? Os caras que tinham muito poder local. E a cidade de Recife era a cidade onde tinham muitos portugueses. Então, agora, faltando 5 minutos para terminar nossa aula, eu vou dizer para vocês que Recife, ainda hoje, porque naquela época lutou para ser a capital do Pernambuco. E por que é importante ser uma capital? Ora, porque é a capital que cobra o quê? Os impostos. Porque é a capital que retém esses impostos e que aplica esses impostos e que direciona esses impostos para a coroa portuguesa. E como os comerciantes, a maioria eram portugueses, os moradores de Olinda se colocavam contra os comerciantes portugueses, contra os mascates, e queriam que a capital fosse Olinda. Resultado, então, Recife obtém autonomia e Olinda não aceita, e por isso, então, Recife é confirmada a sua autonomia, os líderes lá da revolta de latifundiários são presos, certo? Revolta de Vila Rica, ou ainda, essa revolta, ela também pode ser chamada de revolta nativista do Filipe dos Santos. Quem era Filipe dos Santos? Cara, Filipe dos Santos era um cara riquíssimo. Só que é o seguinte, lá de Minas Gerais, né? Ele era um cara que era contra a casa de fundição. Por quê? Porque a casa de fundição é aquela casa que cobrava o quinto, ou seja, a quinta parte, ou 20% de tudo que era extraído de ouro, né, pelos exploradores de ouro da região. E Filipe dos Santos se indignou com isso, certo? E aí, o que Filipe vai fazer? Filipe vai se colocar contra a casa de fundição, vai movimentar uma população contra a casa de fundição, e ele vai acabar se fundindo. Ou seja, ele vai ser preso e enforcado, e mais do que isso, né? Ele vai ser esquartejado. E por que Portugal fazia isso? Esquartejava a pessoa. Era para botar os pedacinhos das pessoas que eram contra o Estado português em tudo que era parte, para que as pessoas vissem aquilo e se apavorassem e nunca se colocassem contra o Estado português. Então, o Estado português tem essa prática, né? A prática do açoitar, de usar o chicote, colocar lá o tronco na praça pública para bater no escravo, para mostrar para os outros escravos como é que o que acontece, né, com quem trai, né, com quem enfrenta o poder português, e isso vai acontecer também com alguém da elite, que é o caso de Filipe dos Santos. É uma revolta que não quer independência de nada e somente questiona o quê? Questiona as cobranças em demasia que são feitas pela casa de fundição. Certo, pessoal?
Então, hoje nós vimos especificamente as revoltas nativistas, né, que envolveram o processo de, digamos assim, conturbação local no Brasil colônia. Essas conturbações locais, as nativistas, elas não são revoltas que visam uma independência. E sobre as revoltas que visam uma independência, nós iremos discutir o nosso próximo encontro na terça-feira da próxima semana. Então já está lá na área da Iônica. Vocês vão lá, vocês vão obter aquele videozinho que eu falei para vocês, tem a direção lá, cliquem naquele vídeo, assistam, vocês vão compreender como foi o processo de independência do Brasil e nós iremos discutir as revoltas de independência, as revoltas pela emancipação, no próximo encontro, então, na terça-feira. Para tanto, eu indico a vocês o quê? A leitura do capítulo 17, façam as atividades, por favor. Se tiverem dúvida, anotem as dúvidas e tragam as dúvidas para mim na nossa próxima aula. Antes de começar a aula, a gente vai tirando as dúvidas sobre as revoltas. E por isso, então, façam os exercícios, porque é a partir dos exercícios, das atividades, que vocês vão criar as dúvidas. No mais, eu desejo para todos vocês um excelente final de semana. Não saiam de casa sem máscara, só saiam se precisarem. Se cuidem. Um beijo. Tchau. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Tchau, queridos. Tchau, senhor. Tchau, tchau, tchau.